Testemunho de fé e milagre. A cura de um jovem de pnealoma na congregação cristã no Brasil. O início da provação. Um diagnóstico que abalou a família. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade de Itapetininga, interior de São Paulo, onde a família de Lucas Rodrigues da Silva, 19 anos, vivia uma vida simples, mas cheia de fé. Lucas, um jovem alto, de cabelos castanhos e sorriso fácil, era conhecido na Congregação Cristã no Brasil, CCB, por sua dedicação aos trabalhos da igreja. Sempre presente nos cultos, nas reuniões de jovens e nas visitas aos enfermos, ele era um exemplo de servo fiel. Naquela tarde, porém, algo estava diferente. Há semanas, Lucas vinha sentindo dores de cabeça intensas, náuseas e uma estranha sensação de desequilíbrio. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé inabalável, atribuiu os sintomas ao cansaço dos estudos e do trabalho na lavoura. Mas quando Lucas começou a ter visões duplas e dificuldade para caminhar, o medo tomou conta do coração da família. Filho, acho que precisamos levar você no médico, disse Dona Maria, segurando o braço do filho, enquanto ele tentava se levantar da cadeira de balanço na varanda. Não precisa, mãe. Isso vai passar. Vamos orar, e Deus vai me curar, respondeu Lucas com a voz fraca, mas cheia de convicção. Porém, a insistência da mãe e do pai, seu João, um homem sábio e reservado, fez com que na segunda-feira seguinte, eles buscassem ajuda médica. Após exames de sangue, ressonância magnética e uma série de consultas, o diagnóstico veio como um golpe brutal. Seu filho tem um pnealoma, um tumor raro no cérebro, localizado na glândula pineal. É um caso grave, e o tratamento exige cirurgia imediata, seguida de quimioterapia, disse o neurocirurgião com um tom sério. Dona Maria desabou em lágrimas. Seu João, normalmente tão forte, seguiu em silêncio, mas seus olhos brilhavam com a dor contida. Lucas, porém, manteve a calma. Doutor, obrigado pela informação, mas eu confio em Deus. Ele vai me curar, disse o jovem com uma serenidade que surpreendeu até o médico. A notícia se espalha, a igreja se une em oração. A notícia do diagnóstico de Lucas correu como fogo entre os irmãos da congregação cristã. Em poucos dias todos sabiam do sofrimento daquele jovem tão querido. As irmãs mais velhas, como Dona Ana e Dona Clara, que já haviam visto muitos milagres em suas vidas, começaram a organizar cadeias de oração. Vamos jejuar e orar por esse menino. Deus é poderoso para curá-lo, declarou o irmão Pedro, um dos anciãos da igreja, durante a reunião de oração na terça-feira à noite. O templo da CCB em Itapetininga, simples, mas cheio de fé, encheu-se de irmãos naquela noite. Homens, mulheres e crianças ajoelharam-se nos bancos de madeira, com as mãos postas e os olhos fechados, suplicando a Deus pela vida de Lucas. Senhor Jesus, tu que saraste os enfermos, que ressuscitaste Lázaro, olha para o nosso irmão Lucas. Dá-lhe saúde, Senhor. Em nome de Jesus, clamava o ministro da palavra com voz emocionada. Lucas, mesmo fraco, compareceu ao culto. Sentado ao lado dos pais, ele chorou silenciosamente, não de medo, mas de gratidão por ver tanta gente intercedendo por ele. Irmãos, não chore por mim. Se Deus quiser que eu passe por esta prova, é porque Ele tem um propósito. Mas eu creio que serei curado, declarou Lucas levantando-se com dificuldade, apoiado pelo irmão Mateus, seu melhor amigo na igreja. A emoção foi tão grande que muitos não conseguiram conter as lágrimas. Até os homens mais reservados, como seu Antônio, um agricultor de poucas palavras, se ajoelhou e chorou, pedindo a Deus misericórdia. A decisão difícil: cirurgia ou fé? Os médicos insistiam na cirurgia. Diziam que o tumor estava crescendo rapidamente e que, sem intervenção, Lucas poderia perder a visão, a coordenação motora e eventualmente a vida. Filho, nós confiamos em Deus, mas também precisamos fazer a nossa parte, argumentou seu João, com a voz embargada. Pai, eu sei que o Senhor tem razão. Mas e se Deus quiser me curar sem cirurgia? E se Ele estiver me testando? Respondeu Lucas com os olhos cheios de lágrimas. Dona Maria, dividida entre o medo e a fé, não sabia o que fazer. Ela orava dia e noite pedindo a Deus um sinal. Senhor, mostra-me o caminho. Não deixe meu filho sofrer, suplicava ela de joelhos ao lado da cama de Lucas. Enquanto a família debatia, a igreja inteira jejuava. Muitos irmãos relatavam sonhos e visões em que viam Lucas curado, louvando a Deus no templo. Irmã Maria, eu sonhei com Lucas ontem à noite. Ele estava de pé, cantando hinos, sem nenhuma dor, contou irmã Rosa, uma senhora de 70 anos, conhecida por sua vida de oração. Esses relatos fortaleceram a fé de Lucas. Mãe, pai, eu não vou fazer a cirurgia. Vamos confiar em Deus até o fim, decidiu ele com firmeza.
Seu João, embora apreensivo, respeitou a decisão do filho. Que a vontade de Deus seja feita, murmurou. Os dias de angústia, a doença avança. As semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Lucas. As dores de cabeça pioraram, e ele começou a ter convulsões. Sua visão ficou turva, e ele mal conseguia se alimentar. Filho, por favor, deixa os médicos te ajudarem, chorava Dona Maria, segurando a mão do filho enquanto ele se contorcia de dor. Não, mãe. Se Deus quiser me levar, que seja. Mas eu creio que ele me curará, respondia Lucas com a voz fraca, mas cheia de convicção. Os irmãos da igreja não o abandonaram. Todos os dias, grupos de jovens e anciãos visitavam a casa da família, cantando hinos, lendo a Bíblia e orando. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. Lucas, segure-se nisto, encorajava irmão Daniel, um dos diáconos. Até as crianças da escola dominical faziam pequenas orações por ele. Jesus, cura o irmão Lucas, por favor, dizia Pedrinho, de 7 anos, com as mãozinhas juntas. Mas a situação piorava. Lucas já não conseguia mais sair da cama. Seu corpo emagreceu e sua pele ficou pálida. Os médicos, desesperados, avisaram que ele tinha poucas semanas de vida. Se não operar agora, ele não sobrevive, alertou o neurocirurgião, em uma última tentativa de convencê-los. Dona Maria, desesperada, caiu de joelhos no chão do hospital. Meu Deus, por que meu filho? Por que agora? Gritava ela em lágrimas. A noite do milagre, uma oração que mudou tudo. Era uma quinta-feira à noite, dia de culto de oração na CCB. Apesar de sua fraqueza, Lucas pediu para ser levado ao templo. Eu quero estar na casa de Deus nos meus últimos dias, disse ele com um fio de voz. Seu João e 2 irmãos da igreja o carregaram em uma cadeira de rodas. Quando entrou no templo, todos se levantaram. O silêncio foi quebrado por choros e súplicas. Senhor, tem misericórdia, clamavam os irmãos. O ministro da palavra daquele dia era irmão José, um homem de fé inquebrantável, conhecido por suas orações poderosas. Ele se aproximou de Lucas, colocou as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade espiritual. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que este tumor saia do corpo deste servo. Que a glória de Deus se manifeste aqui hoje, declarou ele com voz firme. De repente, Lucas sentiu algo estranho. Uma onda de calor percorreu seu corpo, como se uma força invisível estivesse agindo dentro dele. Eu sinto algo saindo da minha cabeça, gritou Lucas com os olhos arregalados. Os irmãos começaram a louvar a Deus. Alguns caíram no chão, outros levantaram as mãos, todos sentindo a presença do Espírito Santo. Glória a Deus! Aleluia! Exclamavam em coro. Lucas então levantou-se da cadeira de rodas. No início seus passos eram trêmulos, mas aos poucos ele recobrou a força. Eu estou curado! Eu estou curado! Gritava ele, correndo pelo corredor central do templo. A alegria foi indescritível. Dona Maria desmaiou de emoção. Seu João chorava como uma criança, agradecendo a Deus. Os irmãos abraçavam uns aos outros, louvando ao Senhor pelo milagre. A confirmação médica: o tumor desapareceu. No dia seguinte, Lucas voltou ao hospital para novos exames. O médico cético não acreditava no que via. Isso é impossível. Tumores como esse não desaparecem sozinhos, murmurava ele, analisando as imagens da ressonância. Mas os exames confirmaram, o pinealoma havia sumido. Não havia nenhum vestígio do tumor. Não há explicação científica para isso. É um milagre, admitiu o neurocirurgião, visivelmente abalado. Lucas, sorrindo, entregou-lhe um Novo Testamento. Doutor, a explicação está aqui. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, disse ele, com os olhos brilhando de alegria. O testemunho que fortaleceu a fé de muitos. A notícia da cura de Lucas se espalhou por toda a região. Jornais locais publicaram sua história, e muitas pessoas, inclusive não cristãs, começaram a visitar a CCB, querendo conhecer o Deus que opera milagres. Eu era ateu, mas depois de ver isso, eu preciso conhecer esse Jesus, disse Carlos, um jovem que foi ao culto após ouvir o testemunho. Lucas, agora completamente restaurado, voltou às suas atividades na igreja com ainda mais zelo. Ele passou a dar testemunhos em outras congregações, encorajando os irmãos a confiarem em Deus mesmo nas piores provações. Deus não nos promete uma vida sem sofrimento, mas Ele promete estar conosco em meio ao sofrimento. E quando Ele age, não há doença que resista, declarava Lucas com a Bíblia na mão. Sua mãe, Dona Maria, passou a liderar um grupo de oração pelas famílias doentes, e seu João se tornou um dos pilares da igreja, sempre pronto a ajudar os necessitados. Lições de fé, o que esse milagre nos ensina.
A fé que move montanhas. Lucas poderia ter desistido, mas ele escolheu confiar em Deus até o fim. Sua fé não foi passiva. Ele orou, jejuou e permaneceu firme, mesmo quando tudo parecia perdido. 2. A importância da Igreja unida. Não foi apenas Lucas que orou. Toda a congregação se uniu, jejuou e intercedeu por ele. Isso nos mostra que a fé coletiva tem poder. 3. Deus age no seu tempo. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mas Deus tem seus propósitos. Lucas passou pelo vale da sombra da morte, mas Deus o restaurou no momento certo. 4. O milagre é para a glória de Deus. A cura de Lucas não foi apenas para ele, mas para fortalecer a fé de muitos. Hoje, dezenas de pessoas se converteram ao ouvir seu testemunho. O futuro de Lucas, um servo dedicado ao Senhor. Hoje, 5 anos depois, Lucas continua saudável. Ele casou-se com uma irmã da igreja, trabalha como professor da escola dominical e viaja por várias congregações dando testemunhos. Minha vida não é mais minha. Ela pertence a Deus. Se Ele me deu uma segunda chance, eu vou usá-la para servi-lo, diz Lucas, com um sorriso no rosto. Sua história continua inspirando gerações na congregação cristã no Brasil, provando que quando Deus está no controle, não há impossíveis. Conclusão: um chamado à fé. Este testemunho não é apenas uma história de cura, mas um convite à fé. Em um mundo cheio de doenças, dúvidas e desespero, a vida de Lucas nos mostra que Deus ainda opera milagres. Se você está passando por uma prova hoje, não desista. Ore, jejué, busque a Deus de todo o coração. Ele ouve, Ele vê e Ele age, encerra Lucas com os olhos cheios de lágrimas de gratidão. Que este relato fortaleça sua fé e te lembre, com Deus tudo é possível. Glória a Deus pelas maravilhas que Ele faz. Aleluia!